Olá, meus irmãos, bom dia para todos. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Amém. Irmãos, Deus me deu uma palavra de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 55 e 56. E eu vou passar para vocês. Presta atenção no que Deus vai falar para você. Amém? Versículo 55. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Eu preparei um ensinamento, eu vou ler esse ensinamento para vocês. Amém? Ensinamento dos 2 versículos, irmão. O arguilhão da morte é o pecado. Isto é, a morte entrou no mundo com força destruidora por causa do pecado. Ponto. Irmão, a morte que Jesus está falando é a morte espiritual. Por conta do pecado, as pessoas morrem sem salvação. Por conta desse mundo, as pessoas vivem fazendo sempre um peca, o outro vai na mesma direção. E acaba a pessoa não tendo um arrependimento e Jesus vai voltar para todos. Ou ele volta para você, você morre, ou, por exemplo, se eu morrer hoje, eu vou morrer com quem? Se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim. Então tem que estar preparada. Eu não sei o dia da sua morte, muito menos da minha. Então temos que estar preparada longe do pecado, porque o pecado é a separação do ser humano com Deus. Então Jesus vai voltar de qualquer maneira. Ou ele vai voltar para todos, hoje para todos, ou você morre hoje com ele ou sem ele. Então temos que estar preparada. A separação do ser humano com Jesus é o pecado. O pecado é vários tipos de coisa. Você sabe o que é pecado. De repente você está fazendo alguma coisa aí contra a lei de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui. Por isso o homem, ao ser tentado a pecar, deve lembrar que por trás dessa aparência sedutora satisfação se encontra um ferrão que leva à morte espiritual. Portanto, somente aquele que se alia ao Senhor Jesus não será definitivamente vencido pela morte e pela condenação eterna. Afinal, ele foi o único que venceu a morte e resistiu ao pecado. Todos nós somos pecadores. A diferença é, pecou, confessou, pediu perdão para Deus. Pecar não é, eu não estou falando do pecado que você quer pecar, deseja, anseia o pecado, não. A maioria de nós pecamos sem saber. Às vezes você aí não lê a Bíblia, não sabe quais são as coisas que vai te levar a pecar. Então você tem que estar sempre em conexão com sua Bíblia, para você saber o que é pecado e o que não é pecado. A maioria das vezes, o pecado mais que todo mundo sabe, o pecado que todo mundo sabe, adultério, não mentir, não matar, não roubar, os 10 mandamentos você sabe, todo mundo sabe. Mas além disso, tem os pecados, outros tipos de pecado. Então você precisa ler a Bíblia para você descobrir o que é fora da lei de Jesus. Entende? Irmãos, hoje em dia está muito difícil das pessoas andar com Jesus, porque vão uma pelas outras. Nunca você pode ir, meu amigo fez isso, minha amiga fez isso, meu parente fez isso, eu vou fazer também. Não.
Você tem que andar nos caminhos de Jesus. E para isso você tem que andar pela Bíblia, porque a Bíblia te ensina como andar com Jesus. Jesus veio aqui no mundo, ele não pecou, ele mostrou para nós como andar com ele. Então, se a gente olhar sempre para Jesus, conseguimos ser parecido com ele. Ele fala isso na Bíblia: sejais santo como eu sou santo. Então, temos que ter Jesus como um exemplo para podermos andar nesse mundo, rumo à salvação. A salvação é após a nossa morte. A salvação é da nossa alma. Não seja que você não queira ir para o céu. Não é possível que tenha um ser humano que não quer ir para o céu. Não é possível que você queira ir para o inferno. Amém, irmãos? Então, espero que vocês tenham entendido essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe.